Olá, boa noite a todos. Boa noite. Esperamos que todos possam estar com bastante saúde, com bastante energia, para doarmos pensamentos positivos hoje. Vamos fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade, permitir que possamos trabalhar junto a Ti, em prol dos mais necessitados, que possamos nos beneficiar com esse trabalho, nos equilibrando, nos trazendo paz, harmonia e muita luz em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, continuando com José Carlos de Luca, Socorro e Solução. Dissolvendo a tristeza. A tristeza é um sintoma de que alguma coisa boa foi embora da gente. O problema seria se não ficássemos tristes nestes momentos. A tristeza nos ensina a valorizar coisas que tínhamos e a que nem sempre demos o valor merecido. A tristeza pode também ser uma saudade das coisas boas que passaram por nós. A tristeza somente se torna um problema quando é duradoura, quando é uma noite que não tem fim. Aí sim precisa ser tratada, se for o caso, até com o uso de remédios e terapia. A tristeza é uma emoção, um sentimento que nos diferencia dos animais irracionais. Os animais, embora nós, se prestarmos atenção de forma intuitiva, nós vamos perceber que os animais têm uma sensibilidade, mas é uma sensibilidade muito mais assim, por um instinto animal, né? Uma coisa que acontece de forma mais mecânica. Nós humanos, seres humanos, espíritos encarnados que estamos, nós temos a tristeza como uma bússola das nossas emoções. Se nós não sentíssemos tristeza, ficássemos continuamente no estado de euforia e alegria, estaríamos num desequilíbrio psiquiátrico, inclusive. Porque, imagine, você perde um ente querido, você é mandado embora, você tem um familiar adoentado e você continua sorrindo, eufórico, não tendo um modulador ali de emoção, mostrando para você que algo no seu cotidiano não está fluindo de uma forma saudável. Tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa que te traz um impacto na vida. E se você não tiver essa emoção, essa sensação, esse sentimento de tristeza, você não consegue sobreviver e evoluir. Quando Jesus foi crucificado, os apóstolos todos ficaram extremamente tristes, choraram muito, se desesperaram. Um sentimento normal, eles estavam perdendo naquele momento o Mestre. E por mais que eles foram orientados por Jesus que o reino de Deus não é nesse mundo, mesmo assim, os apóstolos, por estarem na matéria, por serem espíritos ainda para a época, na época eles eram os que estavam numa elevação maior, mas ainda era um planeta que estava passando do primitivo para provas e expiações. Então, mesmo com tudo que eles viram, com todos os fenômenos que eles viram de Jesus, com toda a amorosidade de Jesus, com toda a benevolência, a humildade, paciência, mansuetude de Jesus, mesmo sofrendo violência física, verbal, Jesus se manteve firme, porque
porque ele sabia que ali o que estava sendo macerado, dilacerado, era o corpo físico dele, mas o espírito dele estava intacto. E os apóstolos, devido ao atraso espiritual, não conseguiam conceber a ideia de que era aquele corpo que estava sendo macerado, era aquele corpo que estava sendo sofrendo aquelas violências, mas que o Espírito de Jesus estava intacto e existia um propósito naquilo. Óbvio que nós humanos, mesmo com todo o ensinamento de Jesus, quando nós estamos passando por um momento adverso em nossa vida, nós esquecemos até o que aprendemos, que ali é uma prova, que ali é uma expiação, que ali é uma passagem, que é um momento, é um recorte da nossa vida. E tudo na nossa vida é momentâneo, tanto os momentos felizes como os momentos tristes. Nós passamos continuamente por esses ciclos, porque esse é um planeta de provas e expiações em que ele não é um planeta feliz. A felicidade não é deste mundo, não deste mundo, planeta Terra. Aqui é uma escola, já repetimos isso em inúmeras palestras e vibrações. Isso aqui é uma escola, e numa escola nós temos os desafios, temos as provas. O que nós não podemos é nos deixarmos nos aprofundar naquela tristeza, que ela pode se tornar uma depressão, ela pode nos adoecer, elas podem nos colocar numa posição de desequilíbrio do espírito e da matéria. Então, nós temos que ficar atentos que a tristeza, ela é um sentimento que ele vem porque a gente perdeu algo, porque a gente está passando por algo, mas nós não podemos nos demorar nessa tristeza. Nós temos que procurar recurso interno. Se essa tristeza, ela vai... Porque muita gente confunde tristeza com depressão, gente. Não é a mesma coisa. A tristeza faz parte do nosso dia a dia. Crianças sentem tristeza, o adolescente, o adulto, o idoso, todos nós sentimos tristeza. Só que se a tristeza, ela se aprofunda e ela demora mais do que o normal, aquilo se arrasta e às vezes até nem sem ter até um motivo palpável, é uma tristeza que vem talvez de uma falta de prece, talvez de uma falta de equilíbrio, e aquilo perdura, precisa, além de recorrer às questões de uma prece, da parte religiosa, procurar um terapeuta, procurar um médico, tomar uma medicação. A gente está encarnado num corpo físico. Então, nós temos um sistema neuroquímico no cérebro, nós temos enzimas, nós temos neurônios, e quando, através do sistema límbico, que é uma parte do nosso, que controla o nosso emocional, nós ficamos com uma tristeza que vai se estendendo de uma forma exacerbada, precisa entrar com uma medicação, às vezes até momentânea, para reequilibrar esses neurônios, para reequilibrar toda a química do cérebro e a pessoa não cair numa depressão profunda que pode levar até a morte, gente. A depressão é perigosa. Então, inclusive, fiquem atentos aos seus familiares, né? O adolescente. O adolescente, às vezes, ele não manifesta a tristeza dele ficando amuado num canto. Às vezes ele se corta, se automutila. A tristeza, às vezes, se manifesta com agitação, com mudança brusca de comportamento, com oscilação de humor. Então, tudo isso é muito importante que prestemos atenção e saber que a tristeza, ela é um marcador que nos mostra que algo está passando por nós, algo nos atravessa, que nos machuca, ou porque perdemos, ou porque estamos passando por uma prova. Mas temos lá os exemplos dos apóstolos, que mesmo depois do desencarne de Jesus, continuaram a superar a tristeza da perda da matéria de Jesus, né? Tem relatos de que Jesus ainda ficou entre os apóstolos depois, né? Tem os Atos dos Apóstolos, que é um livro do Kaibar Schittel, que ele fala desse momento dos 40 dias, se não me engano, pós-desencarne
de Jesus, em que Jesus, em espírito, ainda era visto pelos apóstolos para orientar como eles deveriam seguir com a palavra, né? Com a boa nova, que era o amor se sobrepondo a olho por olho, dente por dente. E aí eles conseguiram se fortalecer, saber que a vida continua realmente após o desencarne e prosseguiram na missão. Então nós temos que seguir os apóstolos de Jesus, que mesmo com a perda do mestre, a perda física do mestre, eles mantiveram a fé de que Jesus estava olhando por nós aqui na Terra e pela nossa evolução. Então é importantíssimo que a gente tenha em mente que tudo é momentâneo, tanto os momentos de alegria e euforia, como os momentos de tristeza. Amor, também eu acho uma coisa importante, independente do motivo pela tristeza, é sempre se iniciar pela aceitação. Quando eu aceito, no sentido, né, dessa tristeza, no sentido de que eu estou passando por esse problema e isso está me causando a tristeza, quando eu aceito isso, já é o início de romper e começar um processo de sair desse processo de tristeza, né? Porque a gente sabe que nada é perdido. Todas as energias, todas as provas que passamos, tudo é aproveitado para a nossa evolução. Sim. A dificuldade, a tristeza, os problemas que passamos. Mas é como você bem colocou, né? O que não pode é se afundar nessa tristeza, né? Eu aceito, mas eu continuo com aquela melancolia, eu continuo vibrando naquela faixa bem negativa e aí eu não consigo sair. Primeiro é refletir, por que eu estou triste? Onde está o problema? Então eu aceito, sendo eu certo ou sendo eu errado, é refletir. E como mesmo você colocou, né? A gente já tem aí a prece, que é o primeiro remedinho que já faz um efeito fantástico na nossa vida para poder sair dessa tristeza. Nós aqui nas vibrações, a gente sempre pede para vocês colocarem a água para ser fluidificada. Isso não precisa ser feito somente no dia das vibrações. Você pode fazer isso todo dia. Coloca lá uma aguinha na cabeceira da sua cama, pede nas suas orações antes de dormir que seja depositado nessa água a medicação que você necessita, seja ela para tirar a tristeza, seja ela para te dar força como energético, seja ela para aliviar teu coração, e você será atendido. A espiritualidade está o tempo todo vibrando, nos auxiliando, nossos mentores, nossos anjos da guarda estão sempre nos auxiliando nesse sentido. E aí vai ser depositado nessa água no decorrer da noite o que a gente precisa para ter força para sair da tristeza, para ter força de passar pelas provas, né? Não é achar que vai ser colocado uma medicação nessa água e vai resolver o problema da tristeza porque eu pedi para acabar com a tristeza. Não, ela vai te dar força para você refletir, enxergar onde está o problema e entender que é necessário. Se não fosse necessário, Deus não permitiria. Só que nós temos o livre-arbítrio. Então, estar sempre com o pensamento elevado, sempre refletindo esse problema e entendendo que estamos passando porque temos que passar, né? Exatamente. E a água nada mais é do que um elemento que ele é usado para que a espiritualidade transforme, né? Precisa desse elemento para poder colocar um remédio. Então já há estudos sobre a água benta, né? Que alguns chamam de água benta, água fluidificada, o quanto ela se transforma com o poder da mente, com o poder da prece, com o magnetismo. Então, depende da nossa fé e do nosso merecimento. E ali será colocado, às vezes, como o Sérgio falou, coisas, remédio para o espírito, primeiramente, e muitas vezes até para o corpo físico. Dependendo do nosso merecimento e da nossa fé, nós nos curamos de algumas coisas. Porque a fé é tudo. A mente, ela é poderosa, cada vez mais, inclusive na nossa página,
Aí eu fiz uma postagem dos últimos estudos da USP sobre o poder da prece. Se vocês olharem lá no Aura, Vibração Espiritual, no Facebook, vocês vão ver que tem um estudo da USP em que eles conseguiram captar como fica a palma da mão quando está sendo aplicado um passe. Que existe sim uma doação de energia através do passe que está sendo captado por aparelhos. Então, não é misticismo, gente. Então, quando uma mãe ela está desesperada, o filho está febril, ela coloca a mão sobre o filho e faz uma prece, ali ela está doando magnetismo. Então, já existem estudos. Da mesma forma, a fluidificação da água, que ela se altera. Então, o importante é que nós mantenhamos a fé para passar pelas tormentas. Como tem a parábola que Jesus está no barco com os apóstolos e o barco está balançando com as tempestades. E Jesus estava dormindo e os apóstolos desesperados não conseguiam fazer nada naquele momento. Jesus acordou, esbravejou, né, naquele momento, ficou bravo, inclusive, né? Ele conseguiu acalmar as águas, mas ele ficou bravo com os apóstolos, no sentido de que eles tinham pouquíssima fé. E se eles tivessem mais fé, provavelmente eles conseguiriam acalmar as ondas do mar. Então, a vida é assim. Nós temos que ter paciência, fé, para passar pelas turbulências, pelas ondas, né, pelas ondas altas que parece que vão derrubar o nosso barco, porque a vida é isso. A vida é um aprendizado, são os obstáculos, são pessoas que atravessam o nosso caminho, umas por acaso, outras por má fé, e nós temos que nos manter com a mente elevada e, principalmente, não basta só a prece, gente. Tem que haver merecimento. Se não houver merecimento moral, não adianta fazer prece. Vai fazer prece, não será escutado nas suas preces, porque as preces, elas dependem da nossa consciência e do nosso campo mental e moral. Então, primeiramente, às vezes tem pessoas que nem oram muito, mas tem uma postura reta. Através dessa postura reta, elas já conseguem receber muitas benesses da espiritualidade. A prece que mais agrada a Deus é aquela que é feita com coração, com toda a sinceridade, com todo o amor que você faz de coração, não aquela coisa decorada. Postura, né, amor? E postura. É isso. É isso aí. Vamos agora, novamente, todos unir nossos melhores pensamentos e vamos doar nossas melhores energias junto ao Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de trabalharmos junto a Ti, podendo doar nossos melhores pensamentos a toda a humanidade. Vamos vibrar pelo nosso planeta, que passa por grandes transformações. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra, pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos, possam ser encaminhados, amparados com muito amor, muita luz, muita fé, que sejam encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral. Vibremos pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, desentendimento entre casais, entre pais e filhos. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos nos asilos. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, cirurgias, doenças. Pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito. Vamos vibrar também pelos irmãos que estão se tratando nos seus lares, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão.
Vamos mentalizar agora aquele parente, aquele amigo que está necessitado de energias salutares, energias de amor, de paz, de perseverança, de fé, que possa ser removido de seu coração essa tristeza e seja depositado fé, harmonia em seu coração. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares, proteção de nossos parentes e amigos, de nossos cônjuges, de nossos filhos, que essa energia de amor seja compartilhada com nossos vizinhos, com os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, do nosso país, de todo o planeta Terra. Que possamos todos estar envolvidos em muita fé, em muita perseverança. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, que possamos curar nossas enfermidades, possamos transformar a nossa tristeza em fé, em perseverança, em energia para refletirmos e seguirmos adiante. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento, oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gratidão pelos seguidores da nossa página, Aura Vibração Espiritual. Continue nos seguindo, compartilhando, tanto no Facebook quanto no YouTube. Também compartilhamos no WhatsApp. O importante é que mantenhamos a nossa corrente de fé. É isso aí. Vamos deixar essa tristeza de lado, porque nós amamos vocês. Até semana que vem. Ótima semana. Tchau, tchau.